A nossa aula de hoje será sobre HIIT e musculação. Será que realmente o HIIT atrapalha nos ganhos de força e hipertrofia? É isso que você vai descobrir nessa aula de hoje e fique até o final do vídeo. Para início de conversa, é importante que a gente saiba o que é HIIT. HIIT é um tipo de treino onde eu alterno períodos em alta intensidade, olha aqui para o gráfico, períodos em alta intensidade com períodos em recuperação, onde essa recuperação ela pode ser de forma passiva ou ativa, mas eu tenho que ter essa alternância em alta intensidade com períodos em recuperação. E a definição de treinamento de força, eu já fiz uma aula onde eu explico o que é o treinamento de força e quais são as características deles. Eu vou deixar aqui no link aqui embaixo para você ir lá dar uma olhada depois. E aí, será que realmente atrapalha o meu aluno fazer HIIT e musculação na mesma sessão de treino? Para começarmos a discutir sobre isso, se atrapalha ou não, tanto que a gente saiba qual tipo de treino é esse, quando eu misturo treino de força com HIIT. Esse tipo de treino é chamado de treinamento concorrente. Por que treinamento concorrente? Porque existe uma certa concorrência entre os estímulos, força e aeróbico. Porque eu estou lá dando estímulos para o mesmo grupamento muscular ou grupamentos musculares diferentes, porém as adaptações centrais e periféricas são similares e concorrem entre elas. E para existir isso, eu preciso treinar de forma simultânea ou com um pequeno intervalo entre elas. Como isso acontece? No CrossFit, por exemplo. O CrossFit é uma modalidade que a gente tem, que a gente pode utilizar como exemplo de um treinamento concorrente. Ou quando o seu aluno faz corrida no início da sessão e depois vai fazer exercícios de musculação de forma tradicional. Ali, 3 ou 4 exercícios entre 3 séries de 10 repetições, eu estou fazendo um tipo de treinamento concorrente. E o que é que a literatura ela traz para nos orientar? Ela diz isso: quando eu tenho treinamento aeróbico mais treinamento de força, o que acontece? Eu tenho um efeito de acúmulo de resíduos neuromusculares que vai acontecer na fadiga neuromuscular, que agudamente eu vou ter um comprometimento das funções ou na produção de força, ou seja, eu diminuo a minha produção de força muscular. Isso a níveis neurais, eu tenho uma interferência a nível neural. E cronicamente, o que acontece? Eu tenho uma interferência, eu atenuo as adaptações a níveis de força muscular e hipertrofia muscular, assim como de potência muscular. Que esse efeito é chamado de efeito interferência, devido a essa atenuação das adaptações de forma crônica nas respostas de força, hipertrofia e desenvolvimento da potência. Beleza, então quer dizer que eu sempre estava treinando de forma errada quando eu pedia para o meu aluno fazer exercícios aeróbicos no início ou no final da sessão e quando tinha estímulos de treinamento de força. Por exemplo, eu fiz exercícios de treinamento de força, 3 séries para cada grupo muscular, entre 8 e 10 repetições, e após a sessão eu pedi para o meu aluno fazer 10 minutos de corrida. Então quer dizer que essa forma errada eu estava atrapalhando os ganhos de força dele e de hipertrofia ou até mesmo de potência. Para que fique claro isso para a gente, é importante saber que o exercício, a prescrição de exercício, é como se fosse uma caixa de ferramentas. Por que uma caixa de ferramentas? Porque eu tenho diversas opções e eu vou utilizar a ferramenta necessária
para resolver um determinado problema. Por que eu chamo de uma caixa de ferramentas? Porque eu vou escolher o exercício ou o tipo de exercício mais adequado para resolver a situação do meu aluno. E quais são essas situações? Eu tenho que ter um para quê, para quem e quando utilizar. Não necessariamente eu vou utilizar sempre a musculação ou sempre o HIIT ou fazer a junção entre eles. Não tem certo nem errado. Eu sempre gosto de dizer isso para os meus alunos. Não tem certo nem errado. Uma caixa de ferramentas para resolver os objetivos do meu aluno, sabendo sempre para quê, para quem e quando. Quais são as evidências científicas que traz informações sobre esse tema? E recentemente o nosso grupo ele publicou um artigo onde testamos modelos diferentes de HIIT. Um modelo que fizemos com 30-30, 30 segundos de estímulos com 30 segundos de recuperação, e outro modelo que fizemos com 60 segundos de estímulos com 60 segundos de recuperação. E a intensidade foi intensidade máxima de corrida na esteira. E os homens eram ativos fisicamente. E o que é que observamos? Que após o HIIT, em ambos os modelos, ou 30 ou 60, tivemos um baixo estresse muscular. E para o gráfico, o que aconteceu? Os sujeitos eles não reduziram a sua potência muscular quando avaliado pela altura do salto. Assim como esse tipo de treino não causou dano muscular ou dor muscular. Podemos observar que esse tipo de treino tem um baixo estresse neuromuscular. Mas o que eu quero dizer com isso? Só lembrando lá que a gente viu que acontece um efeito de interferência quando colocamos o nosso aluno para treinar aeróbico e treinamento de força na mesma sessão. Porém, eu não falei qual tipo de treinamento aeróbico, apenas que o treinamento aeróbico atrapalha, mas não falei qual tipo. E parece que o HIIT, utilizando esse modelo aqui, 30-30 ou 60-60, mesmo sendo intensidades máximas, ele causa um baixo estresse muscular. Além disso, nós temos um outro trabalho que observou o efeito do treinamento concorrente em homens sedentários, moderadamente treinados e altamente treinados. E o que é que eles viram? Que essa linha aqui representa, a linha azul representa o efeito do treinamento modelo único, ou seja, fazendo só exercícios aeróbicos e fazendo só treinamento de força. E a linha vermelha pontilhada representa o treinamento concorrente. O que podemos observar? Que durante dias e semanas não tem efeito nenhum. Pode treinar força, pode treinar aeróbico ou fazer exercícios combinados que não vai atrapalhar os ganhos de força e de hipertrofia. Ao passo que avançamos nos meses, também acontece a mesma adaptação, não tem efeito de interferência. Porém, quando esses homens, essas pessoas ficam muito treinadas, acontece um efeito de interferência aqui. Ó. Mas eu quero chamar a atenção para um ponto. Eu não estou tendo redução dos ganhos, nem de força, nem de hipertrofia. Então, se o nosso aluno ele for uma pessoa normal, como a gente, eu posso utilizar normalmente o treino de força, mas o treinamento aeróbico na mesma sessão, se eu quiser e se for o objetivo do meu aluno. Porque olha aqui, ó, eu não tenho redução nos ganhos. Se a gente comparar aqui, ó, no início do treinamento e agora, eu não tenho redução, eu não tenho queda no desempenho. Eu só deixo de ganhar. Mas, se levarmos em consideração que são pessoas normais, isso aqui não vai ter interferência alguma. Só se você estiver trabalhando com atletas de alto
rendimento, como por exemplo lá os fisiculturistas. Aí não faz sentido eu utilizar esse tipo de treinamento para esse tipo de pessoas que têm esse objetivo. Outro ponto importante é que em sujeitos sedentários eu não tenho efeito de interferência. Eu posso utilizar o treinamento concorrente se eu quiser, e é claro, lembrando lá daquele ponto quando eu falo sobre que o exercício físico é como se fosse uma caixa de ferramentas. Eu preciso utilizar só se for necessário para resolver a situação do meu aluno. Se não for necessário, eu não vou utilizar esse tipo de treinamento. É importante que isso fique claro para vocês. Como reduzir o efeito interferência? Já vimos que se eu fizer exercícios intervalados com estímulos de 30 segundos ou de 60 segundos, eu tenho baixo estresse muscular. Outro ponto que vimos foi que não existe o efeito interferência quando o meu aluno é sedentário ou quando é moderadamente treinado. Esse efeito de interferência só vai acontecer quando o meu aluno for muito treinado. Mas será que realmente, ou como eu vou reduzir o efeito de interferência? Eu falei lá no início que o exercício aeróbico, acontece o efeito de interferência, mas a nossa missão é reduzir esse efeito de interferência. E como vamos fazer isso? Simples. Esse trabalho aqui, ó, ele viu que quando utilizamos o HIIT, esse formato aqui, ó, de treinamento concorrente, se fizermos estímulos até 60 segundos, eu reduzo os efeitos de interferência nos ganhos de força e hipertrofia. Resumindo, se eu quiser utilizar o treinamento concorrente, eu vou ter que utilizar modelos de HIIT de até 60 segundos. Passando de 60 segundos, acontece no meu aluno efeito de interferência, que é o que a gente não quer. O nosso objetivo é reduzir esse efeito de interferência. Se você quiser utilizar o treinamento concorrente para o seu aluno, se for o objetivo do seu aluno, faça com estímulos de até 60 segundos. E no dia 24 de novembro eu estarei em Natal com o meu curso presencial, Os Pilares da Prescrição de Exercício. E se você quer dominar de uma vez por todas as variáveis da prescrição de exercício, vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo para você garantir a sua inscrição.